Unigran Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Completa 15 anos como futuro, simplificando para significar mais. Mais do que equilíbrio, queremos ser também equipe, equidade, equação. Valores que contam muito sobre a forma como iremos construir as próximas décadas. Agora somos EQ Empreendimentos. Seguimos adiante com você em equilíbrio. Boa noite, seja bem-vindo a mais um TV Londres Notícias. Hoje nós iríamos trazer aqui a interpretação do jornal Metro, mas eu vou deixar por conta da nossa querida Mara de Ross, a nossa embaixadora do esporte brasileiro aqui no Reino Unido, porque praticamente só fala de esporte. Pelo visto, tivemos aí vários jogos no final de semana e, com exceção de 2 reportagens, o jornal é praticamente só notícia de sexta-feira, que nós já trouxemos aqui para você, e esporte. Então, a gente vai ficar devendo essa parte da interpretação. Eu só vou fazer aqui um pequeno comentário, porque, e aí eu vou abrir um parênteses, porque é algo que eu gosto, que é para a aparição da primeira imagem, né, que aparece da Lady Gaga, que estará interpretando a Arlequina, né, a Harley Quinn, personagem da Arlequina, né, no próximo filme do Joker, né, o Coringa, que está para estrear aí muito em breve também. Então, só trazendo esse rápido comentário aqui para vocês, ela está com uma cara realmente aqui de psicopata nesse jornal. Vou botar aqui para vocês verem. E antes existia um rumor de que ela seria, né, a artista escolhida para interpretar essa famosa personagem dos quadrinhos, junto com o Coringa, no filme solo do Coringa. O primeiro foi um sucesso de bilheteria, né, e todo mundo pediu o 2. Na verdade, só vieram a produzir o segundo por conta do sucesso do primeiro. E aí, agora a gente tem a confirmação oficial de que Lady Gaga estará ao lado de Joaquin Phoenix, nesse novo filme do Joker 2, que promete aí, eu vou assistir com certeza, gosto muito do vilão, do personagem do vilão, né, do Coringa, e de toda a franquia do The Batman, né, muito bacana, eu sou fã, posso confessar aqui para vocês. Mas enfim, vou passar rápido por isso, já fui, seguindo em frente aqui, então eu vou para outra notícia, que é a notícia que escapa, vamos usar esse verbo aqui, que escapa do jornal no dia de hoje, porque, ó, até confundi aqui as páginas do jornal, de tanta coisa de esporte tem. Mara, me socorre aqui, por favor. Daqui a pouco ela está aqui com a gente. Ela que não vai estar ao vivo hoje, ela não teve como estar ao vivo, mas ela gravou um vídeo para a gente
com todas as informações relevantes para você mais no finalzinho. Mas vamos lá. Outra informação relevante que a gente consegue trazer aqui desse jornal hoje é a seguinte: França com ruas totalmente tomadas por protestos desde 2 semanas atrás, né? Agora parece que se intensificou ainda mais, contra a reforma da Previdência que Emmanuel Macron está querendo passar à força, querendo passar na base da canetada, né? Enfim, muita controvérsia em cima disso. Ele que quer aumentar a idade, né? Quando a gente fala reforma da Previdência, é justamente sobre a aposentadoria. Então hoje, os franceses se aposentam na casa dos 62 anos. E ele quer mudar isso para 64 anos. O que, de uma certa forma, vai comprometer aí o futuro de muita gente, né? Os jovens, principalmente, que terão que trabalhar 2 anos a mais para poder se aposentar, fora as outras complicações que isso traz. Então o pessoal está realmente protestando firme na rua. Vocês vão ver algumas imagens daqui a pouco sobre isso. E eu queria fazer um paralelo aqui com vocês. Um paralelo do seguinte: na França, um país que a gente considera à frente, né, primeiro mundo, que está querendo forçar a passagem de uma lei contra a sua população, porque a população toda está na rua, está todo mundo dizendo que não quer isso, óbvio, pelos motivos óbvios, né? Eles terão que trabalhar mais para poder se aposentar com os mesmos direitos de hoje, nada muda, só muda mesmo que eles vão ter que trabalhar mais. E outra nação querendo fazer mais ou menos a mesma coisa, Israel. Também dezenas de milhares de pessoas na rua protestando contra a reforma do judiciário. Sim, reforma do judiciário, olha isso. O Israel, através do seu primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, que é esse nome difícil que ele tem no final, Natanael, né, traduzindo aqui para o português. Vamos botar o primeiro-ministro Benjamin, para ficar mais fácil, para ficar um pouco mais próximo aqui, se bem que a gente não quer tanta proximidade assim, mas enfim. O primeiro-ministro Benjamin quer forçar também que o judiciário deixe de ter o poder que ele tem. Entre aspas, por quê? Um resumão aqui da história é o seguinte: ele quer que, a partir do momento que uma lei seja trazida para ser votada, hoje, como é que funciona? O sistema judiciário tem o poder de derrubar essa lei que o governo coloca em pauta. Vamos supor que ele quer criar uma lei aqui que, a partir de amanhã, todos os carros devem deixar de circular das 10 às 11 da noite. Um exemplo qualquer aqui, maluco aqui, ok? Ele pega essa lei e manda para o judiciário. O judiciário pega e fala assim: olha, isso não faz sentido, não vai passar. Derruba a lei porque ele acha que, dentro da interpretação do código que eles têm, o código de governo deles é muito próximo com a legislação brasileira. Eles não têm uma legislação, mas eles têm um código ao qual tem ali as premissas, né, as diretrizes básicas para o governo funcionar. Então o judiciário analisa essa nova lei que eles querem passar, e se estiver ferindo esses códigos, se estiverem indo contra esse código ou esses códigos, eles acabam colocando por terra essa lei. E o que o Benjamin quer fazer? Ele simplesmente quer tirar esse poder do judiciário, onde ele pode sim, o judiciário vai continuar tendo o poder de votar, mas por uma maioria simples, o governo pode impedir o judiciário de derrubar as leis que eles querem passar. No resumo da ópera é o seguinte: eles querem tirar o poder do judiciário, onde o judiciário, apesar dele votar contra, dele dizer que aquela lei nova terá impacto contra a legislação, isso não importa. Então o governo, mesmo assim, mesmo estando, entre aspas, errado, vai passar a lei que ele quiser. Ou seja, isso dá um poder quase que absoluto, quase que um poder ditatorial para o governo no poder. Então ele consegue, a partir disso, ele vai conseguir manipular quem são as pessoas que vão votar na lei, como qualquer governo faz, através de troca de favores, né? Isso a gente conhece bem, nós brasileiros. Funciona assim em qualquer lugar do mundo. Você tem lá as pessoas, os juízes, que são aliados do governo, os contra o governo, e aí você consegue, dependendo da proporção de juízes que estão ali, fazer com que a medida passe ou não. Vai depender muito do processo. E o processo que está em prática hoje é justamente para impedir isso, para impedir que a lei passe de acordo com a vontade do primeiro-ministro. Ou seja, se essa lei passar, que está sendo colocada na marra também, da mesma forma que Macron faz na França com a reforma da Previdência, Benjamin faz em Israel com a reforma do judiciário. Eu
queria trazer para vocês pensarem aqui. Duas nações consideradas, né, de primeiro mundo estão tentando aí forçar contra a democracia. Cadê o resto do mundo que não fala nada sobre isso? Quando teve lá o processo antidemocrático no Brasil, né, a gente acompanhou aqui em janeiro, e outros casos também, o mundo todo veio contra, Estados Unidos, Alemanha. A Alemanha, que por falar nisso, está em greve hoje, esse final de semana, e hoje principalmente está em greve. Em todos os transportes principais da Alemanha estão em greve, paralisados completamente. Está gerando um caos lá, pelos mesmos motivos. Então você vê, aqui vamos chamar o lado de cá, né? O lado aqui do Ocidente, trazendo aí, de uma certa forma, se você comparar, vários pontos cujo próprio Ocidente critica o Oriente, certo? A gente critica várias pessoas, vários ditadores, né? Coloca, o ditador, ele está passando isso na canetada, fazendo do jeito que ele quer. E agora a gente vê essa situação na França, em Israel, Alemanha. Será que isso vai chegar a mais lugares? Será que a gente vai ter mais governos tentando forçar medidas antidemocráticas? Porque vale a pena a gente trazer isso aqui para você. Democracia é o governo do povo. É o povo quem tem que aprovar. E o que está acontecendo aí na rua é exatamente o contrário. O povo está dizendo para não. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso, Macron. Nós não queremos isso, Benjamin. E olha lá como é que está sendo feito. Na marra, na força. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que acho que isso aí vai dar muito pano para manga ainda, como dizia minha avó. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está aqui em visita a Londres. O nosso correspondente Guilherme Tiosso traz mais informações a respeito. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, iniciou nesta segunda-feira uma série de compromissos na Europa que incluem passagens pela Inglaterra, pela Espanha e pela França. Vale lembrar que é a segunda missão internacional do governador de São Paulo desde que ele assumiu o seu governo. Ele será acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lira, do secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, e da secretária de Comunicação, Laís Vita. A viagem tem como objetivo atrair investimentos para o Estado, apresentar o portfólio de projetos do Programa de Parcerias do Investimentos de São Paulo e estreitar relações com lideranças governamentais e setoriais do país que serão visitados. Tarcísio se reunirá com CEOs, fundos de investimentos e empresários interessados em iniciar ou ampliar as operações a partir dos municípios paulistas e também com investidores para as concessões, parceiros público-privado e também as privatizações já anunciadas pelo seu governo. A agenda começa aqui em Londres com compromissos hoje, na segunda-feira, dia 27. E a partir do dia 28 passará também a ser dedicada a encontros com representantes do mercado financeiro e autoridades locais. Ainda no dia 28, a comitiva segue para Madrid, na Espanha, e na quinta-feira, dia 30, o governador Tarcísio de Freitas chega a Paris, última parada da missão, que passará a contar também com o secretário de Ciências, Tecnologia e Inovação, Varran Agopian. Na cidade francesa, ele assinará um acordo com o Instituto Pasteur, além de participar de reuniões com empresas francesas. Guilherme Tiosso, diretamente de Londres, no Reino Unido, para a TV Londres. Obrigado, Guilherme. Mais uma vez trazendo notícia de informação aqui pela TV Londres e o TV Londres Notícias. Muito obrigado. É preciso dizer ainda que o governador Tarcísio de Freitas interrompeu momentaneamente a agenda de compromissos aqui em Londres nesta segunda-feira devido a uma crise renal. Ele já foi atendido, medicado e fará os exames complementares nas próximas horas para definir o andamento dos próximos compromissos. O secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, está representando o governador nos encontros que estavam programados para o dia de hoje. O secretário participou de um almoço com representantes do setor financeiro da Embaixada Brasileira e, nessa tarde, seguiu com a agenda de debate na sede da Bloomberg com os bancos, fundos de investimentos e empresas para estreitar relações com lideranças setoriais e detalhar oportunidades de negócios com o Estado de São Paulo. Essas são informações cedidas pela Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo. Enfim, a gente vai ficar agora com uma outra notícia que é muito interessante. E eu queria chamar a atenção de vocês para o quão hoje em dia a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê.
ou em tudo que a gente escuta. Portanto, vale muito a pena você prestar atenção nessa reportagem que segue aqui para você. Antes de eu me despedir, eu já vou agradecer a audiência de vocês. Nossos canais têm crescido toda semana em número de seguidores, em número de visualizações. Então quero deixar aqui o meu boa noite e o meu muito obrigado. E eu deixo com vocês agora essa reportagem super interessante sobre inteligência artificial. Mais uma vez, inteligência artificial aqui no TV Londres Notícias. Então acompanhe aqui. No meio da agitação em curso na França sobre a reforma do sistema de pensões e da agitação social que se abateu sobre o controverso projeto de lei do presidente Macron, os utilizadores da internet voltaram-se para a inteligência artificial para se tornarem criativos. Algumas imagens incrivelmente realistas geradas por ferramentas de inteligência artificial têm vindo a circular nas redes sociais nos últimos dias. A última versão foi disponibilizada em 16 de março, em uma versão beta, aberta ao público. E a evolução é de primeira qualidade, uma vez que basta uma frase para criar qualquer imagem. Os utilizadores da internet aproveitaram então para fazer um desabafo ao suscitar imagens que refletem o contexto atual na França. É assim que podemos encontrar imagens nas redes sociais do presidente Macron sentado em pilhas de lixo, em meio a protestos e até entre pneus pegando fogo, como numa cidade completamente perdida no caos. A verdade é que os protestos e as reformas têm causado, sim, bastante disrupção em toda a França. Os utilizadores estão a fazer o mesmo nos Estados Unidos, com imagens que circulam pelas redes sociais mostrando o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ser preso. Apesar do humor inerente que emana dessas imagens absurdas, é óbvio que essas realidades não existem. Todas essas imagens são falsas. Os avanços que as ferramentas de inteligência artificial estão a mostrar são exatamente o quão falsificadas determinadas imagens podem ser produzidas de uma forma conveniente, usando-se dos recursos da tecnologia. Portanto, fica a atenção, fica o nosso pedido, mais uma vez, para tomar cuidado com tudo que se vê, com tudo que se ouve no ambiente da internet. Bom, pessoal, e por hoje eu fico por aqui. Vocês ficam agora com mais informações com ela, a nossa jornalista de plantão, Vanessa Gonçalves. Olá, Sandro, boa noite a todos. Vamos continuando então com as nossas notícias aqui no nosso TV Londres Notícias. Eu sou Vanessa Gonçalves e vamos então com as notícias aqui do Reino Unido, começando com uma notícia lá da Escócia. A Escócia teve hoje o seu novo líder eleito, que todos estão chamando de candidato da continuidade, que dará continuidade porque é do mesmo partido anterior. Ele vai continuar a batalha pelos direitos trans e quer se livrar do rei Charles, quer se livrar do Reino Unido. Liz Youssef venceu por pouco a batalha da liderança no país, apesar de sua campanha assolada por gafes e muitas lutas internas. O ministro da Saúde disse ser o homem mais sortudo do mundo ao ser eleito para assumir o cargo de primeiro-ministro da Escócia. Em um discurso hoje lá em Edimburgo, Youssef admitiu que foi um processo difícil e pediu para que todos os seus colegas parlamentares lembrem que todos eles são uma equipe, eles precisam trabalhar em equipe agora e terminar com essa confusão interna aí que tem acontecido. Nós sabemos que não vai terminar, mas foi o discurso dele. O primeiro-ministro eleito superou por pouco o desafio de Kate Forbes, que enfrentou uma reação negativa por causa das suas devotas visões cristãs. Youssef se torna o primeiro-ministro mais jovem e o primeiro de uma minoria étnica. Agora ele assume uma tarefa enorme para restaurar a sorte de seu partido depois que a luta revelou divisões profundas em questões como regras de identidade de gênero e casamento gay. E o príncipe Harry, que é aí o príncipe das polêmicas, fez uma aparição surpresa hoje no Supremo Tribunal de Londres para comparecer em uma ação judicial contra a imprensa, mais especificamente contra o jornal Daily Mail. Ele entra nessa ação por uma escuta telefônica e alega invasão de privacidade. Acredita-se que seja a primeira vez que Harry volta ao Reino Unido desde o funeral da sua avó, Rainha Elizabeth, que aconteceu em setembro do ano passado. O príncipe, de 38 anos, está entre um grupo de 7 requerentes de alto nível, incluindo o cantor Elton John e o seu companheiro,
além de atrizes famosas e cineastas e outras pessoas públicas muito famosas aqui no Reino Unido. Todos eles alegam ter sido vítimas de atividade criminosa que eles dizem ser abominável e uma violação grosseira de privacidade por parte do jornal. Eles anunciaram em outubro que estavam apresentando queixas por isso, por esse uso indevido de informações privadas. No último sábado, o TV Londres Notícias foi convidado para comparecer na 6ª edição do evento Papo de Mulher Impacto, um evento que tem como objetivo reunir mulheres que residem em diferentes partes aqui do Reino Unido e trazer informação e descontração. Como eu já disse, o evento já está na sua 6ª edição e os temas abordados dessa edição foram variados, desde saúde da mulher, com médicas especialistas falando sobre o assunto, até mercado de trabalho com profissionais da área. Dá uma olhada no sucesso que foi esse evento. Em um espaço extremamente elegante, aproximadamente 200 mulheres tiveram suas vidas literalmente impactadas pelo evento promovido pelas fundadoras da revista Brasil na Mão, Adriana Bell e Marina Duarte. A revista, que já é um sucesso aqui no Reino Unido e possui um belo projeto gráfico associado a um conteúdo editorial de qualidade e aborda temas que interessam aos leitores brasileiros que moram no Reino Unido, traz também para as mulheres o evento Papo de Mulher em sua 6ª edição. Adriana e Marina são pioneiras em realizar este tipo de evento em Londres e desta vez trouxeram profissionais de todas as áreas. Eu não sou mais aquela brasileira que eu era quando eu saí de lá. Veio para cá, não sou inglesa, nunca vou ser. Quem sou eu? Onde que eu pertenço? Né? Então, foi assim que começou as observações, né? Observações. E depois, sendo mãe, na escola também, minha filha precisava, assim, eu via que a necessidade dela, das amigas, era de pertencer para um grupo, né? Ser aceita. Pílulas anticoncepcionais podem também ter uma dificuldade um pouco maior de lubrificar, dependendo do tipo de pílula, dependendo de como ela usa. Não é toda pílula, não é toda mulher. Então, a pílula anticoncepcional a gente também tem que desmistificar, porque ela tem coisas... a pílula, para ser indicada, ela tem que ser individualizada. Então, não é porque é boa para sua vizinha que vai ser boa para você. Às vezes, uma pílula que é ótima, um método anticoncepcional que é ótimo para uma mulher, para outra vai diminuir a libido, vai dificultar a lubrificação. E isso tem que ser visto, né? Agora, uma outra coisa, você tem que estar preparada. Se você não estiver preparada, você não vai chegar no lugar. Eu tenho as minhas obrigações, eu cumpro o meu papel, eu sou cidadão aqui. I am citizen. Então, eu acho que a gente tem que se apossar. E quando a gente aposta de uma coisa que a gente gosta, mesmo no fingindo que gosta, você não vai parar de tentar, você vai tentar. Como que a gente entra nesse mercado e como que a gente se vende, porque a gente faz isso que ela falou, a gente começa a ficar pulando de galho em galho e a gente não entende o nosso valor em relação àquilo. E respondendo já um pouco da sua pergunta, Marina, a nossa carreira não é simplesmente eu vou ser médica e eu vou ser médica a minha vida inteira. Não. Se a Priscila hoje quiser fazer, sei lá, fazer outra coisa, vai continuar sendo a carreira dela. Ela talvez não seja mais atuando como médica. Mas a gente entende na nossa cultura que a gente só pode ter uma coisa na vida inteira. E a gente fica preso naquilo. Você chega aqui, eu era advogada. Não posso advogar no Reino Unido porque o Reino Unido tem leis diferentes. Então eu vou fazer cleaning ou outra coisa, vou fazer a unha. E eu não paro para pensar no que eu quero fazer, no que eu posso fazer. Nas minhas habilidades, naquilo que eu sei fazer de melhor. Então, a principal barreira que a gente tem somos nós mesmos. A gente entender o que a gente pode fazer, o nosso valor e aquilo que a gente é capaz, porque aqui funciona assim. É aprendizado, gente. Vocês vão usar sempre. Estando no Brasil, estando na Inglaterra, estando na China, o conhecimento é de vocês. O que a gente tem que fazer é para mudar para a língua local. Até aí tudo bem. Concordo que nós não somos imigrantes. E tem outra coisa que vocês têm que saber. Se nós estamos aqui, nós no mínimo falamos 2 línguas. Só que o nosso bloqueio não está neles, porque eles nos ajudam. Está em cada um de nós. Então não tem essa história de que a Inglaterra é fria, que a Inglaterra é nublada,
que o inglês é difícil, ou que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, não tá bom, volta pra casa. Se tá aqui, tem que estar com os 2 pés aqui. Quer ganhar dinheiro, ganhe dinheiro aqui. Em um clima alto astral e energia super positiva, o evento durou o dia todo e foi realmente um sucesso. Para nós do TV Londres Notícias foi um prazer prestigiar esse evento de vocês, que venham muitos e muitos eventos de sucesso, muitos projetos de sucessos para vocês, Adriana e Marina. Nós vamos agora com as notícias do esporte, com ela que está vindo por aí com muita notícia do final de semana, muita coisa boa do esporte que está acontecendo por aqui, muita coisa boa que está vindo por aí também nas próximas semanas, é muita novidade. Vamos saber tudo com ela agora, Mara Deros. Boa noite. O ensino à distância, mais conhecido como EAD, é uma modalidade que tem crescido no mundo todo e está cada dia mais em evidência. Aqui na Unigran Europa, nós oferecemos graduações, especializações, MBA e cursos livres, tudo na modalidade EAD. Então, uma das perguntas que nós mais recebemos é como funciona o EAD. Se você tem dúvidas, esse vídeo é para você. No EAD, o estudante tem autonomia para fazer os seus horários e seguir o seu ritmo de estudo. Ele tem flexibilidade e pode estudar quando e onde quiser. No Brasil, a modalidade segue as regras do Ministério da Educação, o MEC. A Unigran Europa, por ser uma instituição brasileira, também segue todas essas regras. A Unigran Europa oferece mais de 30 graduações na modalidade EAD e eu vou te contar um pouco sobre a instituição. Na Europa, a Unigran chegou em 2007 e conta com 18 unidades em 10 países, sendo a primeira faculdade brasileira na Europa. O grande diferencial da Unigran Europa é que você estuda em língua portuguesa e as aulas são com professores brasileiros. Então, se o idioma local é uma barreira para você, a Unigran Europa é a melhor escolha. Após a matrícula, o aluno recebe um login e senha para acessar o ambiente de aprendizagem. Você vai participar de atividades individuais ou em grupo e assistir às aulas conforme as orientações do professor. Tudo pela internet. A plataforma também permite ao aluno interagir com outros alunos e professores, dinamizando o ambiente de aprendizado virtual. E para terminar, o diploma da Unigran Europa é igual ao diploma de uma instituição brasileira e não há nenhuma diferença entre o diploma do EAD e o do ensino presencial. Então, se você tiver mais dúvidas, acesse o nosso site unigraneuropa.com. Final de semana é dia de festa, é dia de futebol, é dia de alegria e os nossos meninos do Sub-16 entraram em campo no sábado contra a Espanha e o que não faltou foi rede balançando, torcida animada e teve até dancinha. Olá pessoal que nos acompanha pelo TV Londres Notícias, estamos aqui hoje diretamente do Bridgestone Arena acompanhando a equipe Sub-16 do Brasil pelo torneio do Diáspora contra a equipe da Espanha. O Brasil que iniciou a rodada aí na 5ª posição com 7 pontos na tabela, que vem do empate contra a Gana por 1-1, uma vitória contra o time do UK por 4-1 e uma vitória contra o time da Turquia por 3-2. A única derrota da seleção brasileira foi contra a equipe da Romênia, que é a atual líder da competição com 15 pontos. O Brasil até o momento vem vencendo por 3-0 e se levar mais esses 3 pontos aí assume a 2ª colocação do torneio. O Brasil também tem pela frente ainda as equipes da Polônia e a equipe do Grenada nos próximos finais de semana. Lembrando que os 4 primeiros colocados fazem um cruzamento entre si para disputar a grande final, que será no dia 4 de junho no estádio The Crystal Palace. O Brasil entrou em campo nesse saldo contra a Espanha, precisando vencer com 6 gols de diferença para assumir a 2ª posição e torcer para a equipe do UK vencesse Gana.
O Brasil fez o dever de casa, mas Gana venceu o UK e assumiu a segunda colocação. O Brasil está agora na terceira posição com 9 pontos e deve enfrentar a Polônia e a equipe do Grenada nos próximos finais de semana. Ed, fala pra gente como é que tá a equipe brasileira na competição aqui no torneio do Diáspora Sub-16. Boa tarde, então a gente voltamos para a segunda posição. A gente tinha que ganhar de 6-0 hoje e conseguimos essa vitória maravilhosa. Entramos no primeiro tempo, né, com o time B e depois a gente, para movimentar o time, a gente colocou de novo o time titular e conseguimos 6 gols e ficar na segunda posição. Agora é treinar, temos 4 semanas aí para treinar firme e forte para pegar a Polônia nas últimas rodadas, depois Granada e daí sim quartas, semifinal e final. Onde serão as grandes finais do torneio? A semifinal e a final será na Reigns Lane, é uma estrutura bem bacana, tipo um mini estádio, bem legal, e esperemos encarar a Romênia na semifinal e trazer o troféu para nós lá. Parabéns, obrigada, Ed. De nada. Mas se nossos meninos fizeram bonito no Diaspora Cup, os adultos não deixaram por menos. No sábado à tarde, aí pela 4ª rodada da Premier 2023, tivemos 6 jogos com muitos gols e muita bola na rede. Acompanhe com a gente aí o que tem de melhor do esporte brasileiro aqui no Reino Unido. Boa noite, estamos na 4ª rodada hoje aqui da La Premier League. Serão 11 rodadas, né, onde que todos jogam contra todos. E aí depois vai pro mata-mata. Aqui vai se classificar assim, os 10 primeiros se classificam, só que os 2 primeiros eles vão direto para as semifinais. E os outros times, eles fazem um playoff, onde que o terceiro vai jogar contra o 10º e sucessivamente. Desse confronto vai sair os times que vão enfrentar aqueles que vão estar esperando já nas semifinais. E daí em diante é o tradicional, né? Semifinal, final, e a gente vai conhecer o campeão no final desse nosso campeonato aqui. Borussia London entrou em campo no sábado à tarde pela 4ª rodada da Premier 2023 contra a equipe do Vapo Futebol Clube. Ambas as equipes que vinham de um empate da última rodada precisavam dos 3 pontos na tabela. A equipe do Borussia, comandado por Ícaro de Souza Santos, foi quem levou a melhor e venceu a partida por 1-0 com gol de Hipólito Júnior num jogo disputadíssimo. A equipe do Borussia, que termina a rodada agora na 3ª posição com 8 pontos, enquanto a equipe do Vapo vem logo em seguida na 4ª posição com 7 pontos na tabela. O Borussia deve enfrentar na próxima rodada a equipe do Resenha FC, enquanto o Vapo enfrenta os líderes da competição, o União Brasil, disparado na 1ª colocação, sendo que o Vapo vai ter desfalque de 2 atletas, Gabriel Martim e Josimar dos Santos, expulsos na última partida. Rodrigo, vitória do Borussia. Borussia com um jogador a mais, quase todo o tempo, né? Porém não conseguiu desenvolver tanto. O Vapo deu bastante trabalho, deu uma suadeira em vocês. Mas no finalzinho ali, aquele gol de falta, que geralmente você é acostumado a fazer, né? Mas agora foi um outro companheiro seu. Sim. Quero ouvir de você aí o relatório desse jogo. Vou falar assim, o jogo foi bem pegado, foi realmente bem truncado, teve até expulsão no jogo. E a equipe do Vapo, cara, realmente tem que dar os méritos pra ele, porque os caras realmente estão jogando bem, mas eu quero enaltecer a vontade da minha equipe, porque não faltou vontade, não faltou determinação, tanto quem tava lá fora lá torcendo, tanto quem tava jogando. E aí o rapaz lá foi feliz no chute lá, saímos com a vitória. E, cara, estamos na crescência, e vamos chegar nas cabeças aí, você pode ter certeza que Borussia vai chegar. Valeu, Rodrigo. Valeu, um abraço. Kelton, muita discussão, muita confusão ali, a expulsão, mas o Vapo foi guerreiro, cara. O Vapo, jogou de igual para igual, poderia ter sido com um resultado melhor, mas no final tomou um gol de bola parada ali que complicou, né? Primeiramente, agradecer a minha equipe, né?
Se não fosse expulsão ali, a gente com certeza não perderia para eles, não. Eu não sei o que eles estão falando muito, porque eles são fregueses da gente. Ano passado conseguimos tirar eles, mas mérito do time dos caras que ganhou essa partida aí. Mas a gente está de parabéns, existir. É só começo do campeonato, então a gente tem que manter a cabeça erguida aí pra gente, próximo jogo, ganhar os 3 pontos. Valeu, Kelton. Obrigado, um abraço. Valeu. Enquanto isso, na Arena 2, a equipe do City East enfrentou o Tasmania. Ambas as equipes que vinham derrotas da última rodada. O City tinha perdido para o União Brasil por 5-1, enquanto a equipe do Tasmania havia perdido para o Cruzeiro London por 5-2. Mas quem levou a melhor nessa partida foi a equipe do Tasmania, que venceu por 2-0, um gol de Jefferson Catito e Juan. O City termina a rodada na 7ª posição com 6 pontos, enquanto o Tasmania também termina aí com 6 pontos, mas fica na 6ª colocação por saldo de gols. O City East deve enfrentar na próxima rodada o Brazilian FC, enquanto a equipe do Tasmania enfrenta o Loja. Ambas as equipes lutam para subir na tabela para tentar a classificação direta para as finais da Premier 2023, sem passar pela repescagem. Catito, finalmente voltando a jogar, tá em ação de novo, já voltou fazendo gol e trouxe a vitória que o Tasmania estava procurando. Olá, Pepe, tudo bem? É sempre bom estar voltando. Apesar de vir de uma suspensão aí que eu particularmente achei legal, mas faz parte do campeonato. Voltei, gol é consequência, graças à ajuda do meu time. A gente vem aí numa sequência não muito boa, mas a gente vai evoluindo aos poucos aí, e aí dando sequência no bom futebol que a gente sempre vem apresentando, né? Todo mundo que vem, quando vem jogar contra o Tasmania, nunca vem desmerecendo, mas sempre vem muito bem. Todas as equipes agora no campeonato tá um nível muito alto, tá ali comparando com o nosso, né? Porém, a gente vem bem hoje, 2-0, uma boa vitória. Esperamos poder melhorar cada vez mais para dar uma boa sequência para o campeonato. Valeu, Catito, obrigado. Vitor, City East acabou acumulando mais uma derrota hoje no campeonato. O que está faltando para o City East ter aquele entrosamento, aquela pegada que a gente viu na outra competição? Tá faltando acertar algumas coisas entre os companheiros mesmo, mas é isso aí, estamos batalhando aí para melhorar. Vamos voltar a apresentar um bom futebol. Valeu, obrigado, Vitor. No jogo das 18 horas, quem entraram em campo foram as equipes do Cruzeiro London contra o Brazilian FC. A equipe do Cruzeiro, comandada por Pedro Miguel, vinha de uma goleada do último sábado por 5-2 contra o Tasmania, enquanto o Brazilian FC também vem de uma vitória contra o Phoenix City por 3-2. Em uma partida disputadíssima, quem levou a melhor foram os comandados de Alberto Lemos, que venceram por 1-0 com gol de Macedo. O Cruzeiro termina aí a 4ª rodada na 5ª posição com 6 pontos e deve enfrentar o Brazilian Boys no próximo sábado, enquanto a equipe do Brazilian FC assume a 2ª colocação com 10 pontos na tabela e deve enfrentar a equipe do City East, 7º colocado da final desta rodada. Murilo, suas grandes defesas garantiram mais uma vitória do Brasil, que segue em cima, no topo lá da tabela. Fala pra mim desse jogão. Cara, é importante que a gente teve vontade, que não pode faltar. A gente conversou antes do vestiário, a única coisa que não pode faltar é a vontade. A gente aplicou no campo e graças a Deus a gente tá com a vitória aí. E bora pra próxima aqui, a gente tá vivo aí. Valeu, obrigado, Manu. Tamo junto. Valeu. Cris, depois de uma boa partida na semana passada, hoje o Cruzeiro não conseguiu achar em campo, né, aquele futebol da semana passada, diante do Brasília, que vem surpreendendo a muitos no campeonato aí, foi derrotado. Fala pra mim um pouco do jogo aí, o que aconteceu? Cara, foi um grande jogo. Queria parabenizar a equipe deles aí, mas só tem uma palavrinha pra falar, lá no mata-mata nós se encontramos. Valeu, obrigado, Cris. No outro jogo, quem entrou em campo foram as equipes do Phoenix City contra o Resenha FC.
O Phoenix City, apesar de ter um excelente elenco, não vinha se encontrando em campo nas últimas rodadas e acumulava um resultado nada satisfatório. Neste sábado, a equipe conseguiu vencer o Resenha FC por 4-1, com 2 gols de Claudinei, um de Everton e um de Gabriel Mateus, enquanto Igor marcou o único golzinho para a equipe do Resenha. A equipe comandada por Belo termina a quarta rodada na 8ª posição com 4 pontos na tabela e deve enfrentar o Taz Resenha no próximo sábado, enquanto o Resenha FC, comandados por Ádio Souza, terminaram na 10ª posição com apenas 3 pontos na tabela e devem enfrentar o Borussia London, o atual terceiro colocado, na próxima rodada. Juninho, Capetinha, o homem voltou e já deixou a sua marca, né? 2 gols, vitória pro Fênix, 4-1. Tá, então, feliz de ter voltado, fiquei um ano afastado, agora um novo time, né? Novo objetivo. O Fênix tá vindo numa fase aí que não tá muito boa, mas a gente tentando acertar as coisas no vestiário. E feliz pelos 2 gols e agora nós vamos almejar uma melhora no campeonato. Valeu, obrigado, Capetinha. É nóis, mano, valeu. Igor, a derrota aí, Resenha tava jogando bem, empatando, né, 1-1, acabou que dormiu ali, tomou 3 gols e acabou sendo goleado. Como que você você descreve esse jogo hoje do Resenha? Olha, primeiramente parabenizar a equipe do Fênix, que é uma grande equipe, né? O que acontece, a gente saiu abrindo pra cá de 1-0, os caras chegaram a empatar o jogo, a gente perdeu 2, 3 chances ali, só quando os caras chegou lá, os caras têm uma ótima qualidade no chute, fizeram 3 gols. Parabenizar pros caras aí também, 4-1, foi um ótimo resultado para os caras, mas para nós agora bola para frente, que a gente competiu com a grande equipe, que é o Fênix. Valeu, top demais, valeu, Igor. Valeu. Pelo último jogo da rodada, no campo 2, União Brasil, os atuais líderes da competição, que vem de uma goleada do último final de semana contra o City East por 5-1, recebeu a equipe do Loja FC e também venceram com um placar elástico. Foi 6-1 no placar, com direito a hat-trick de Igor. Os comandados de Raí Oliveira se mantêm na primeira posição, com 1 empate, 3 vitórias e 11 gols de saldo, e devem enfrentar a equipe do Vapo, o 4º colocado na tabela. A equipe do Loja FC soma apenas 1 pontinho e mantém-se aí na lanterninha da competição e enfrenta o Tasmania no próximo sábado. Jimmy, a goleada sempre é bom, né? União Brasil aí mais uma vitória. Como é que foi o jogão hoje? Com certeza, goleada sempre é bom, mas a gente veio com o objetivo de buscar os 3 pontos, saímos com 3 pontos. É isso aí. E agradecer aí, obrigadão e tamo junto. Valeu, obrigado, Jimmy. Obrigado. Para encerrar a quarta rodada, a equipe do Brazilian Boys enfrentou o Taz Resenha. O Brazilian Boys, que vinha aí do empate de 2-2 contra o Borussia London no último sábado, e o Taz Resenha, que também havia empatado por o mesmo placar contra o Vapo FC, ambos buscando mais 3 pontos na tabela. Mas quem levou a melhor foi a equipe comandada por Tião, que venceu por 3-1, com 2 gols de Patrick e 1 de Justino. O único gol do Brazilian Boys foi marcado por Augusto. Os comandados de Marcelo da Silva terminaram aí a quarta rodada na 11ª colocação, com apenas 2 pontos na tabela, e devem enfrentar o Cruzeiro London no próximo sábado, enquanto o Taz Resenha enfrenta o Phoenix City. William, um
começo não tão bom, mas hoje finalmente a vitória veio e tá, a Zezinha já dá um pulo na tabela. Como é que foi esse jogo? Finalmente, né, Té? Finalmente, boa noite. Como a gente começou semana passada, Té, o importante é a gente sempre progredir. A gente realmente veio de 2 derrotas, conseguimos um empate na terceira rodada, e agora progredimos para conseguir a vitória. Contente com o elenco, contente com o time, a entrega dentro de campo, com a equipe qualificada do Brazilian Boys, que todo mundo conhece, os caras têm qualidade, jogador muito bom. Contente com a vitória e meu time tá de parabéns. Obrigado, William. Monstrinho, Brazilian Boys hoje, né, sofrendo a derrota para a Zezinha, 3-1. O que está acontecendo para o Brazilian Boys, que é uma excelente equipe, começar, né, a se encontrar no campeonato aí e o resultado vir, Monstrinho? Té, hoje infelizmente, cara, foi a pior partida que nós fizemos desde quando começou a liga, né? E assim, o time tem alguns encaixes a fazer, o time é bom, tem um elenco bom, só que o Taz Resenha, eles entram com vontade desde o primeiro minuto até o final, os caras jogam com vontade, isso define um jogo, né? Vontade, os caras têm vontade, fez 3 gols, né? Parabéns por eles. Agora a nossa equipe, nós precisamos melhorar muito, nós precisamos treinar, porque a nossa equipe é boa. E é só detalhe, veio a primeira vitória, aí nós vamos deslanchar, tá? Mas estamos aí, firme e forte. Valeu, Monstrinho, obrigado, viu? Estamos aqui em mais um sábado na Las Americas Leagues, né? Uma liga que tem 90% de brasileiros, praticamente, aqui na Inglaterra. Todos os sábados, a partir das 5 horas, a gente tem aqui 12 times brigando, lutando, correndo, para ver quem é o campeão, né? Para ver quem é o melhor time amador de Londres do futebol 8. Então você que ainda não conhece, todos os sábados, NW10, 8LW, aqui fica próximo ao Wembley, né? O centenário Wembley. Então você está convidado a partir das 5 horas, todos os sábados, a vir se encontrar com essa nossa comunidade brasileira aí e desfrutar. E para você que gosta de saber tudo que rola com os atletas brasileiros aqui no Reino Unido, fique ligadinho com a gente que amanhã nós estaremos de volta neste mesmo horário com tudo que rolou no final de semana. Uma boa noite a todos e até amanhã. TV Londres Notícias, o mundo passa por aqui. Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.